Bom dia, pessoal, tudo bem? Tentando responder mais uma dúvida aqui do grupo ali. O pessoal tem falado muito de serviços em Linux. Bom, primeiro de tudo, o que é um serviço, né? Um serviço, ele é nada mais que um aplicativo, falando de maneira bem abstrata, nada mais é um aplicativo que roda na inicialização do teu computador quando você liga ele, antes de ambiente gráfico, de sessão de usuário. Por exemplo, um serviço que pode ser é o Postgres. Ele deveria rodar, antes de qualquer parte do usuário ter sido carregada, né? Isso é um exemplo de serviço, né? Então, serviço nada mais é que uma aplicação que roda na inicialização, né? Alguns vão falar, mas o Chrome Tab tem uma configuração lá no reboot, que quando a máquina é reinicializada ele carrega o aplicativo, beleza, mas isso torna ele um serviço? Não, eu, pelo menos pensando aqui, eu não torno um serviço, porque além de carregar na inicialização, ele tem que conversar com alguma interface do sistema operacional que você possa facilmente parar e iniciar ou reiniciar esse serviço, além de prover status, né? No Linux nós tínhamos o init.d, hoje boa parte das distribuições tem o systemd, e no Windows vocês têm o gerenciador de serviços, né? Eu não vou explicar lá onde que vai, porque não é o foco desse vídeo, tá? Mas então nós temos em ambos os sistemas operacionais essas interfaces. Como que eu vejo isso, né? Hoje aqui no Linux eu tenho aqui System Service, vamos pegar aqui PostgreSQL, eu posso dar o que? Tá vendo? Então isso é uma interface. Eu vou tentar dar stop, ele não vai dar porque eu não tenho senha. Ele vai me pedir autenticação, né? Não quero parar o Postgres agora, tá? Então o serviço, além de ser um aplicativo que roda na inicialização, ele conversa com alguma interface do sistema operacional que permite iniciar, parar, reiniciar, verificar o status se está rodando ou não, ver os logs da saída, e é isso que torna ele um serviço, tá? Vamos falar mais especificamente de Linux, tá? No Linux, qualquer aplicativo pode se tornar um serviço, tá? Desde que você faça as tratativas para parar, reiniciar, iniciar, ver status. Hoje, até um aplicativo gráfico que você faça para modo de usuário, você pode tornar ele um serviço com os devidos utilitários, no caso XFVB, Virtual Frame Buffer. Acho que é VFB, né? Mas enfim, o pessoal pesquisa aí depois. Diferente do Windows, né? O Windows, quando você faz um aplicativo que você pensa em tornar ele um serviço, você tem que criar um tipo específico de aplicação, que é no caso do Lazarus, é o LazDaemon, né? Ok, pensando nisso, então temos o primeiro ponto a se analisar quando vocês querem criar um serviço. Eu vou rodar ele em Windows e Linux, tá? Se a tua resposta é sim, você tem que optar pelo LazDaemon como tua primeira aplicação, como tipo da tua aplicação. Se você vai rodar somente o Linux, você pode partir para uma aplicação de terminal, tá? Então, colocou o Windows, tu quer rodar como serviço, parte para o LazDaemon. Se tu quer rodar como somente Linux, pode ser uma aplicação terminal. Se quer rodar em ambos, e não só Linux, Windows, incluindo BSD, macOS, tu pode partir para uma aplicação terminal. Apesar que eu não sei como funciona o macOS, não tenho vivência nesse sistema operacional, mas imagino que ele, por ser derivado do Unix, ele trata da mesma maneira. Tá, então vamos partir para a primeira parte, que é a criação do meu serviço, né? Eu vou abrir o Lazarus aqui, né? Vamos abrir o Lazarus. Partiu o Lazarus. Aqui, diante daquele ponto aonde eu falei que você tem que escolher, dependendo da tua necessidade, eu vou ter aqui, projeto, novo projeto. Então,
Olha só, destaque. Onde foi o daemon? O daemon não está instalado. Então, ó, observação muito importante. Ele é um pacote que habilita. No Lazarus tudo são instalados, boa parte das funcionalidades são adicionadas através de pacote. Para ter acesso ao serviço, né, você tem que ter esse pacotinho instalado. Eu não sei porque está instalado, mas não tá, talvez eu não recompilei a interface. Vamos lá, save and rebuild. Vamos lá, recompilando Lazarus. Um minutinho, 2 minutinhos. Três minutinhos, 4 minutinhos, vocês vão esperar, vocês podem pular essa parte. Eu não vou dar pausa no vídeo. Vou ficar aqui falando abobrinha. Enquanto linka meu Lazarus que está no HD externo. Não iniciou. Não iniciou sim. Então vamos lá. Deve ter project, new project. Aqui, ó. Ou estava aqui antes ou eu não vi. Ok. Então, aqui que parte daqui que parte a tua escolha. Se tu vai, como eu falei, se tu quer fazer um serviço para Windows ou um serviço que seja multiplataforma, Windows, Linux e confusão, você tem que escolher esse tipo de projeto. Como eu vou fazer mostrando um projeto mais simples, né, somente para Linux, eu vou partir para esse cara aqui, né? Então vamos lá, eu vou criar uma aplicação terminal simples, né? Vou fazer as maracutaias aqui. Vou chamar aqui de example service. Ok, pronto, iniciou. E aqui no do rum, então eu vou fazer aqui no create. Tu vai escrever teu programa aqui, vai fazer um loop e tu vai verificar, sei lá, vai esperar por algum momento. Eu não vou fazer ele dar loop, eu vou fazer ele simplesmente rodar aqui, tá? Vamos voltar a falar das mensagens. Como você faz um aplicativo que eu estou fazendo aqui, console, terminal, você tem que ser, por fazer esse tipo de aplicativo, você tem que fazer, você é responsável por fazer as mensagens, ou tem que fazer um outro utilitário, ou o próprio programa, fazer um utilitário para parar o teu serviço, né? Porque senão o que acontece? Você tem que fazer a comunicação. O systemd tem que tem que ter uma maneira de mandar uma mensagem para o teu aplicativo parar, né? Se você não fizer isso, você pode usar QAL, né? O que acontece com o QAL? Ele vai matar da maneira que tá. Ele não vai se preocupar se tu tem dados para salvar ou não. Então, se você no teu serviço tu vai ter dados sensíveis ao ponto de processamento ali, então se preocupe em fazer essa interface, né? Essa interface que vai dizer para o teu serviço que ele tem que parar, né? Eu vou simplesmente ignorar isso e vou mostrar aqui. A ideia é mostrar o systemd, né? Uma maneira que vocês podem fazer isso é usando o Unique Instance. O Unique Instance você pode executar uma segunda instância do teu serviço e passar um parâmetro, sei lá, stop, que a primeira instância vai detectar essa segunda e vai receber, aconteceu uma segunda chamada do aplicativo e mandou parar, tá? Vamos rodar aqui, ó. Tá aí, ó. Tá moendo já, você pode notar aqui, tá moendo minha CPU porque meu programa tá vazio, beleza. É esse o exemplo que eu queria. Deixa eu salvar ele e gerar o executável, né? Salvar aqui no meu tmp.
né? Eu não me preocupei com a interface e como eu não tenho dados sensíveis, eu vou usar QAL depois para terminar esse meu processo. Vamos compilar para gerar o executável lá. Beleza, tá feito o meu processo, né? Vamos executar de novo para ele consumir CPU para ver se está rodando. Tá, né? Se eu vim aqui, tá aqui, ó, moendo minha CPU, esse desgraçado. Então vamos parar. Agora vamos para a segunda etapa, que é a especificação da unidade do systemd. Eu, no caso aqui, eu vou falar do systemd mais especificamente, que é a interface de serviços da minha distribuição Linux. As mais modernas vêm com systemd, as antigas vêm com init.d, tá? Então, se você tem uma distribuição em init.d, você vai ter que criar scripts e confusão. Já o systemd já abstrai isso aí para ti. É só tu descrever como ele tem que parar, como ele tem que rodar de novo. Tá, eu vou pegar aqui um exemplo que eu tenho. Opa, não era isso aqui. Vou pegar um outro, cara. Eu tenho aqui um exemplo. Deixa eu pensar. Eu vou copiar lá pro tmp. Vou chamar aqui de example service. Example srv.service. Vou copiar o patch aqui que ele vai ser muito útil. Tá. O que esse cara aqui vai fazer? Aqui ele não tem função nenhuma, mas eu vou deixar junto com o projeto. Por quê? Porque ele vai ser a configuração da unidade de serviço que eu vou instalar no meu systemd, no systemd do meu computador, né? Tá aqui. Então, isso aqui é o que tem dentro da unidade, tá? Como eu falei, o systemd abstrai muito script e você não precisa se estressar com nada. Tu vai ter o quê? O que tem que fazer? Vou dar uma descrição, né? Eu vou dizer que aqui é um exemplo de serviço Lazarus. Aqui, esse é after. O que é o after? Ele vai dizer assim, depois de que serviços que eu preciso antes ter rodado para executar o meu serviço, né? É nada mais, nada menos que as dependências, tá? Isso aqui no LastDaemon, quando você cria um projeto LastDaemon, você consegue declarar lá. Como aqui isso veio para cá, fora do LastDaemon, do Lazarus, você tem que declarar aqui nessa unidade, tá? Então eu vou dizer aonde que agora a próxima seção, então, declaradas as dependências do teu serviço, tu vem para a tua seção de serviço, onde que ele vai colocar a saída do teu aplicativo, onde que ele vai colocar a saída de erro, né? O identificador, né? O systemd faz todo esse trabalho para ti, identificar o que mensagem, cada mensagem que teu serviço dispara ali, ele identifica. Aqui eu vou colocar exemplo. E como eu falei, o comando de start, né? O comando de start do teu serviço. Como eu colei antes, ó, beleza. É basicamente isso aqui, né? Eu estou executando ele aqui. Aí o comando stop, tá? O comando stop, como eu não fiz interface, eu posso usar o seguinte, posso usar o QAL menos nada, project 1, entendeu? O comando QAL é um comando utilitário, né? Eu vou pegar aqui, salvar, eu vou mostrar aqui, eu vou abrir o xterm, por exemplo, mostrar como ele funciona. Xterm instalar o xterm, minha senha é um monte de asterisco. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Podia ter cabeça, podia ter instalado o GLX Gear, sei lá. Então vamos lá. Xterm, né?
Olha aqui como é que funciona o QAL. O QAL, ele vai fazer o que? Ele vai matar todos os processos cujo o nome do executável bata. No caso, o xterm. Ó, o xterm aqui do lado. Eu vou executar aqui. Pronto. Você pode fazer isso. Se o teu processo não tem dados sensíveis que podem ser que o teu serviço pode ser morto a qualquer hora, você pode usar o QAL para parar. Senão você vai ter que criar uma preocupação de criar um aplicativo externo, ou o próprio aplicativo ser chamado uma segunda vez e passar parâmetros para dizer, ó, serviço, para, né? Então, bora lá. Então aqui eu vou usar o QAL para matar o meu processo. É isso basicamente, tá? Então eu dei o comando de startar, o comando de parar, e aqui para instalar ele tem que dizer quando que ele vai ser startado isso aqui. Quando eu chamar o target multi-user, que é nas distribuições Linux é o padrão, sempre que ele tenta atingir o modo gráfico para multi-usuário, ele vai executar o meu serviço. Tá, então essa é a parte de configuração da unidade do systemd. Agora, deixa eu fazer uma coisa bem esperta aqui. Eu vou fazer o que? Vou abrir o terminal e vou copiar esse cara aqui para onde? Tem que copiar, tem mais dois passos para fazer, três que é, o primeiro é copiar, agora o segundo é recarregar o systemd, né, para ele verificar que eu tenho um serviço novo ali para ele gerenciar, e depois por último é startar o meu serviço, né? Então vamos lá. Para onde que eu vou copiar esse cara aqui? cp example service.service, para onde? Para barra etc systemd system. Eu vou copiar esse arquivo aqui para dentro dessa pastinha aqui, tá? Deixa eu arrastar aqui para baixo, tá? Opa, permissão negada, né? Faltou sudo, né? Como é uma pasta do sistema, você tem que elevar a permissão do comando, né? Então vamos lá, monte de asterisco, copiou. Agora o que eu tenho que fazer? O segundo passo, systemctl daemon reload, né? Vai pedir senha, monte de asterisco, recarregou. Pronto. Agora se eu vim aqui service example, service systemctl, então systemctl por que ele não carregou? Ó, beleza. Ele só acho que não carregou porque, como eu já estou com a sessão ativa, o autocompletar não carregou ali, ó, pera aí, então você tem que fazer uma correção. Ele está reclamando que o QAL não está trabalhando com patch absoluto. Opa, é um passo bem lembrado. Deixa eu where is QAL. Então vamos alterar isso aqui. Tem que ser patch absoluto. Esqueci que tem que ser patch. Todos os patches que você passar aqui tem que ser absolutos, não pode ser patch relativo, porque o systemd não tem a variável patch setado para ele, tá? Então você tem que passar todos os patches inteiros de todos os teus. Aqui o QAL é um executável, então eu tenho que passar o patch inteiro para ele achar o QAL, né? Então bora lá. Vamos refazer a cópia, né? Vamos refazer a cópia. Vamos recarregar o daemon, o systemd, e agora vamos ver aqui status, né? Então vamos lá,
service examples que eu estou escrevendo? Example srv start. Ó, pediu a senha para iniciar o serviço, né? Se vocês notar, CPU está sendo devorada. Aqui, isso é abençoado. Vamos ver aqui a saída de status. Está lá rodando. Está rodando, eu só não estou encontrando ele aqui. Ah, ele está mostrando somente os meus processos. Espera aí. Todos os processos. Vamos achar aqui, deve ter um cara chamado Project1 rodando aqui, ó. Só não sei porque ele não está comendo CPU, enfim, mas ele está rodando, né? Como é que agora eu vou fazer? System Example Service Status, eu vou dar um stop, né? Vai pedir senha de novo. E aí, ó, parou. Vamos ver, parou, não parou? Não quer parar? Não quer parar. Será que eu acertei o nome do projeto? Talvez tinha que dar um -s sigkill. Vamos refazer. -s sigkill. Vamos refazer. Aqui é rapidinho. Copiamos. Recarregamos. Vamos mandar parar. Vamos ver. Project1. Pronto. Faltou um sigkill para ele tenta dar um sigterm, né? Quando você dá um sigkill, ele manda um sigterm, senão o sigterm do teu projeto. Como o meu não está preparado para isso aí, eu tive que dar um sigkill para ele matar. Então, basicamente é isso, galera. Eu vou disponibilizar esse exemplo aqui em algum lugar. Eu acho que a gente vai ficar na descrição do vídeo o link para esse arquivo. E aí, o resto é com vocês, certo? Valeu, pesada.